uma menina de 4 anos, pequena, magrinha, toda cacheada, que estava tendo seus direitos violados. A família já era acompanhada pela rede de serviços municipais, mas não estava tendo mudanças. Até que um dia o Conselho Tutelar recebeu um vídeo dela sendo arrastada pelos cabelos e o judiciário decidiu que ela seria acolhida. Eu acompanhei esse caso como psicóloga na assistência social. A gente sabe que essas crianças e adolescentes existem. Também faz parte do imaginário social que elas vivem em instituições que já foram chamadas de orfanatos, abrigos e hoje são os Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, os SAICAS. Mas eu estou aqui para dizer que existe um outro jeito de cuidar, em famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras são famílias que cuidam temporariamente daqueles que precisaram ser afastados das suas famílias de origem. A ideia é muito simples. Em vez de várias crianças irem para uma mesma instituição, cada criança, adolescente ou grupo de irmãos vai para a casa de uma família. Já dá para imaginar onde é possível receber mais atenção, não é? Ao mesmo tempo, para quem ouve isso pela primeira vez, pode parecer muito absurdo. Como assim eu vou receber na minha casa uma criança que eu nunca vi na vida e cuidar sei lá por quanto tempo? É importante saber que isso existe no mundo todo há mais de 100 anos. O primeiro registro disso foi em um congresso nos Estados Unidos em 1909. Depois, essa alternativa de cuidado foi se espalhando pelo mundo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, por Israel, Espanha, Portugal e vários outros países, inclusive vizinhos nossos, como Argentina, Chile, Uruguai. E aqui no Brasil, isso também tem muita história, de práticas culturais junto com iniciativas legais. Foi na década de 90 que surgiram as primeiras vivências precursoras do que existe até hoje. E no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa modalidade de acolhimento familiar já está descrita como prioritária desde 2009. Logo vai completar 15 anos. E eu quero contar uma história para ilustrar a importância dessa mudança. Teve um adolescente que eu conheci quando eu coordenava um serviço de família acolhedora. Todo mundo sabe que para os adolescentes é mais difícil sair da situação de acolhimento, porque às vezes é impossível voltar para a própria família e as adoções são muito raras. Então a maioria acaba ficando acolhida até completar a maioridade. E essa era a expectativa desse menino. Ele estava no abrigo já fazia vários anos. Quando eu conheci, ele tinha 17. Era muito tranquilo, um tanto tímido, mas muito simpático também. Ele fazia alguns tratamentos em saúde, tinha um problema na perna que atrapalhava o sonho de ser jogador de futebol. E ele já tinha tentado suicídio dentro do abrigo. E um dia nós conseguimos uma família que topou o desafio de acolher essa história, para construir com ele a sua autonomia para a vida adulta. Foi uma combinação que deu tão certo que poucos meses depois aquele menino recebeu alta de todos os acompanhamentos em saúde mental, porque a mudança no contexto de vida tinha provocado uma mudança interna muito significativa. E eu estou contando essa história porque ela chegou no mesmo resultado que todas as pesquisas demonstram ao redor do mundo, que a permanência em instituições de acolhimento por muito tempo causa prejuízos para o desenvolvimento, para a socialização, para a autoestima e para o bem-estar subjetivo geral. Em contrapartida, o cuidado individualizado em famílias acolhedoras proporciona uma experiência afetiva que pode ser restauradora para aquela criança ou adolescente que viveu situações traumáticas até chegar ali. Mesmo assim, com todas essas pesquisas, esses avanços legislativos, hoje no Brasil existem aproximadamente 30 mil acolhidos, mas só 6% deles estão em acolhimento familiar, que é muito pouco. Para se ter uma ideia, na Austrália essa porcentagem está em 91%, no Reino Unido 80%, nos Estados Unidos 75%. Com certeza essa demora para avançar envolve muitos fatores, mas eu quero falar aqui sobre um deles, que é o medo de se apegar.
Essas famílias são selecionadas, capacitadas e acompanhadas por uma equipe que tem no mínimo 3 profissionais de psicologia, serviço social e uma coordenação técnica. Esse acompanhamento envolve vários procedimentos, como visitas domiciliares, atendimentos individuais, reuniões em grupo, com todas as famílias acolhedoras daquele serviço, justamente para compartilhar como que está sendo a experiência de cada uma. O que tem de igual, de diferente. Então, a família não faz aquilo sozinha. Ela faz parte de uma política pública muito bem estruturada, com uma vasta metodologia construída e respaldada por vários especialistas. E essa equipe, simultaneamente, também atende o acolhido e a sua família de origem, até que o judiciário decida qual que é a melhor conclusão daquele caso, porque todo acolhimento é uma medida protetiva, excepcional e provisória. Isso quer dizer que a família que acolhe não pode querer adotar. Ela tem que estar disposta a amar sem possuir, a cuidar pelo tempo que for necessário, que por lei é no máximo 18 meses. Então, não são todas as famílias que vão acolher, mas com certeza são muito mais famílias do que as que já ouviram falar sobre isso até hoje. E não importa o formato, se tem ou não filho, se é um casal hétero ou homoafetivo, uma família solo, também não existe uma renda mínima, esse é um trabalho voluntário. A única coisa fundamental é ter um projeto de família concluído, justamente para não confundir o acolhimento com a vontade de aumentar a família, porque o acolhido não deve ficar ali para sempre. Portanto, quem acolhe deve focar na importância das memórias que vai construir junto com aquela criança ou adolescente. Serão histórias para a vida toda, tanto do acolhido quanto do acolhedor, porque toda relação é mútua. Quando nós trabalhamos com acolhimento, nós transformamos vidas e somos transformados ao mesmo tempo. É óbvio que ninguém desejava que aquela criança ou adolescente fosse afastado da sua família de origem. Mas quando isso acontece, nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa, doando só tempo e atenção, que é o que qualquer um precisa para se desenvolver, até poder seguir sua trajetória, levando as melhores lembranças possíveis daquele tempo. Então, quero terminar fazendo um convite para nós refletirmos se cabe mais alguém nas nossas vidas, porque amor só se multiplica.